Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory, quem tá por trás aqui do canal, das lives lá da Twitch. E hoje a gente vai bater um papo aqui, né, com o Dark e com o Felipe, né, dois mestres que estão sempre presentes aqui no Discord, na comunidade do Dados Críticos, né, jogando com a gente também. E a gente vai bater um papo sobre mestragem. A gente tá gravando esse episódio aqui ao vivo lá na Twitch, então se você quiser participar de gravações futuras talvez, fazer perguntas também, você pode seguir lá em twitch.tv/dadoscríticos, e vou pedir para eles se apresentarem aqui, falar um pouquinho deles e tal, e depois a gente vai respondendo as perguntas da galera que tá no chat aqui e falando um pouco sobre o papel do mestre, sobre mestragem no total, né, no geral aqui, e tendo outras perspectivas de outras pessoas, tá? Vou começar pedindo para eles se apresentarem. Quem quer começar a apresentação aí, galera? Meu nome é Dark, eu sou mestre de RPG. Sou um mestre um tanto novo de mesas virtuais. Sempre joguei mais mesa presencial. Cara, jogo há, sei lá, mais de 20 e poucos anos, cara. Comecei no Vampiro, a gente foi migrando, chegou até no D&D, mas, cara, mestrei de tudo já um pouquinho. Joguei de tudo um pouco também, então eu tenho bastante experiência de mestre, eu acho. Não tanto de jogador, mas mais de mestre. Ana. É isso aí, tô mesmo agora online toda sexta-feira, mas não tô transmitindo ela ainda não. Tranquilo. Esperamos que no futuro a gente veja o Dark transmitindo. Tô incentivando aqui, né, Dark? Isso aí. Vamos tentar. E também, né, e Felipe, se apresenta aí também pra galera. Olá pessoal, chamo Felipe. Eu tenho um canal no YouTube que chama Companhia dos Dados também. Algumas ideias, não gosto de falar dicas não, mas visões minhas sobre mestragem, e tô falando um pouquinho do sistema Pathfinder segunda edição. É um sistema aí que eu gosto bastante também. Eu jogo RPG mestre não há tanto tempo, igual o Dark, há uns 6 anos aí, mas basicamente quinta edição, a maioria das vezes, e nos últimos 2 anos eu tenho experimentado os sistemas aí, Pathfinder, jogando um SEzinho da vida aí, tá sendo bacana. Isso aí, galera. Então, a gente vai bater um papo, a ideia aqui, bater um papo sobre mestragem no geral, tá? Não sintam que isso aqui é tipo uma entrevista que a gente tem que responder aqui. Se não souber, é uma conversa, a gente tá batendo um papo aqui e tentando responder as perguntas que a galera foram mandando aqui. E, assim, se o assunto ele for para outro lado, ele for para, sei lá, por algum motivo ele desviar, não tem problema algum, a gente pode seguir essa linha aí sem problemas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que a galera fez, né? Mas antes de começar a responder aqui, uma coisa interessante aí que o Dark falou que me criou uma pulga assim, né, atrás da orelha aqui, sobre essa questão de preferir mestrar ou preferir jogar, né? Eu percebo que tem algumas pessoas que têm uma preferência ao papel do mestre, se divertem mais talvez jogando. Eu posso me incluir nesse grupo aí, que eu geralmente eu tô mestrando porque, sei lá, eu me sinto mais confortável no papel de mestre talvez, né, do que no papel de jogador. É assim com vocês também? Vocês sentem isso? Ou vocês concordam com essa visão? Como é que é? Cara, eu gosto das duas perspectivas, cara. O mestre te dá mais, sei lá, abertura, mais coisa para fazer. Você, às vezes, quando é jogador, você fica mais preso a uma interpretação só. E como mestre, você interpreta o que você quiser, o que você criar, o que você tem. Fica mais livre, assim, cara. Então, acho que são duas perspectivas diferentes, cara. Eu gosto das duas, cara. Eu não gosto de fazer só uma. Eu queria poder mestrar e jogar, entendeu? Ultimamente eu consigo só mestrar. Mas, cara, eu gosto das duas ideias, cara. Eu gosto de interpretar bem o personagem. Mas como acaba não sobrando tempo de jogador, eu tento fazer isso como mestre, cara. Criar alguns personagens, tipo, marcantes, assim, pra campanha. Eu acho que eu tô com Dark nessa aí. Eu acho que tem fases, né? Teve uma fase que eu saturei muito de jogar, aí comecei a mestrar. Às vezes a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo da mesma coisa, né? Então fatura, deixa de jogar um pouco, vai mestrar umas 2, 3 mesas aí seguidas e acaba sendo também saturando um lado, né? Mas eu acho que pra mim é mais fases. Hoje eu tô mais saindo da fase de mestrar, tô querendo depois voltar a jogar mais do que quero manter só uma mesa, 2 no máximo, mas acho que vai depender muito do grupo, depende do sistema. Acho que não tem uma respostinha pronta no meu caso pra isso, não. Sim, né? Não, comigo também, né? Mas geralmente comparativamente, eu sempre falei isso, mas eu tenho uma dificuldade, igual o Dark falou, de me manter num papel só. Talvez pelo costume nesse papel de mestre, né? E por isso eu tenho tentado jogar cada vez mais pra me exercitar, pra me desafiar mais
a tentar manter durante várias sessões seguidas a mesma linha de personagem ali, ou então sabe, porque como mestre, né? Vocês sabem aqui, quem acompanha as lives e tal, que o tempo inteiro a minha atenção é assim, né? Tô pensando numa coisa, eu tô pensando em outra e tal. A todo momento eu tô viajando aqui, então talvez como mestre isso facilite pra mim, sabe? A ficar mudando o tempo inteiro, né? Sei lá. Mas eu concordo, essa questão parece ser uma questão de fases também, né? Vai do grupo, vai do sistema, vai muito do momento ali. Não, só vou responder o Cauê ali, né? Cara, eu joguei uma vez com um amigo meu que trouxe. Na verdade, esses sistemas mais antigos era antes dessas OCR, agora que tem muita coisa aberta, mas era Barão de Munchausen, que na verdade se contava uma história junto com a galera. Então, tipo, um começava a contar a história, aí chegava um certo período que você tinha que parar de contar a história para o outro jogador, outro cara contar a história. E você tinha que fazer tipo uma narrativa que fizesse sentido com todos narrando uma parte, entendeu? Uhum. Dizer, ó, aconteceu isso. Se todo mundo se convencesse que isso era sensato, seguia para fazer uma grande mentira, que era a ideia do jogo, entendeu? Uhum. Era uma ideia bem bacana na época. Você tá falando porque o Cauê falou de narrativa compartilhada, né? De usar isso na mesa, Isso, né? Eu acho que assim, lógico que depende bastante do sistema, ele vai dar mais liberdade ou não, mas eu acho que é interessante quando no RPG em geral existe esse papel de você dar espaço para o jogador criar também, não só ser você o mestre, sabe? Sei lá, eu curto também criar bastante coisa, criar vários detalhes, mas eu acho que se o jogador não puder acrescentar ali alguma coisa, dar alguma dica que talvez ele falou, só uma teoria e você coloca isso no mundo, cara, isso vai, sei lá, eu vou sentindo que isso vai criando um mundo que é nosso, sabe? Daquela mesa específica ali, vai criando vida, sei lá. Eu prefiro pensar e usar dessa forma. Igual a gente joga em sistemas, em cenários prontos e tal. Cara, eu sempre falo, né, que o sistema é o nosso cenário, a nossa versão daquele cenário, porque eu não, tipo assim, eu pego qualquer coisa que seja canônica, não tem problema em mudar isso pra adaptar e ficar melhor na mesa, não, né? Vocês são assim também ou não? Eu sou assim 100%. Talvez você tá jogando comigo na Curse of Strahd, você tá vendo. Se depois você for ler a aventura é, crua, você vai ver que isso mudou muita coisa já, né? Mas pelas ações dos jogadores. Eu gosto de dar essa agência e também de dizer para os jogadores que as ações deles fazem diferença no mundo, tanto para o bem como para o mal. Então, um NPC que eles salvarem ou deixarem de salvar, vai ter uma consequência ou não lá para frente. Então, para eles se sentirem que, pô, apesar de ser uma aventura pronta, as ações deles, ela tem que fazer parte, porque você tem que se sentir fazer parte daquela história, né? Senão, você tá lendo um livro, você tá jogando um jogo de tabuleiro, sei lá. Cara, uma vez eu li numa introdução de aventura pronta, ou não lembro se era um livro, o que era, que dizia assim, a partir do momento que você começou, independente se a aventura é pronta ou não, o mundo é seu. Uhum. Você faz o que quiser com ele, você transforma ele da forma que você quiser. Então, pode ser, sei lá, o Teuri mestrando, o Felipe mestrando, eu mestrando a mesma aventura, cara. Ela nunca vai ser igual, cara. Nunca. Nunca. Muito verdade, isso é verdade E demais. mesmo que você, mestra de novo para um outro grupo, ela vai ser totalmente diferente, porque o grupo vai fazer Os escolhas diferentes. jogadores. Verdade, cara. Eu tive essa experiência mestrando Fandelver, cada grupo foi pra um lado, resolveu uma coisa diferente, né, cara? Por exemplo, na Rime lá, Rime of the Frostmaiden que a gente tá jogando, né? Pra dar um exemplo concreto aqui de uma coisa que acontece que a gente nunca espera. Cara, a Rime é uma aventura, tipo, meio mais dark, assim, né? E aconteceu um casamento na nossa mesa, né, cara? Quando que você ia esperar a gente fazendo a cena de casamento dentro do negócio, né? Então, cara, tem que ser a mesa ali, porque, cara, tá no background do jogador, ele tá querendo colocar aquilo, é muito importante trazer isso, cara. Eu gosto demais. Eu sinto que, como jogador, quando isso acontece, nossa, é perfeito, velho. É muito bom mesmo. Yeah. Entender que o personagem está inserido na campanha, ele não é Uhum, só um bichinho lá, entendeu? Ele faz parte da campanha, né? uhum. Isso aí, cara. Vamos começar nas perguntas aqui, né? O Zahri, ele falou assim, ó, ele fez a seguinte pergunta, Zahri o Mago. Qual é a forma que eles trabalham, organizam seus jogadores em suas mesas? Então,
assim, no geral, né? Eu imagino que ele tá perguntando mais numa questão mais organizacional, mais prática, né? Que plataforma vocês usam? Como é que vocês organizam a mesa para chamar jogadores? Como é que vocês fazem esse processo de organizar uma mesa e começar? Quando vocês vão fazer uma mesa nova, uma aventura, algo do tipo? Eu sou bem. Talvez a minha resposta não agrade muitas pessoas, porque eu gosto de tentar manter um grupo coeso. E eu não gosto muito de ficar divulgando mesa e live, porque eu acredito que quanto mais pessoas você joga, quanto mais você joga com as mesmas pessoas, incluindo um ou outro, evidentemente, para, né, não virar a panela, você vai criando uma química, vai criando uma relação que você já consegue entender o encaixe do grupo. Aquela sessão 1, 2, 3, que geralmente é mais carregada no começo de campanha, ela acaba se tornando mais fluida na minha visão. Então eu sempre busco organizar, né, jogadores que tenham uma linha de jogo parecida, né? Não gosto muito, por exemplo, de colocar jogadores power plays com jogadores totalmente de RP, porque às vezes um ou outro vai ficar deslocado, né? É bom sempre dar uma misturadinha, mas se uma mesa completamente de RP, o pessoal sofre no combate, vai colocar um cara combeiro sozinho, o cara vai sofrer, coitado. E vice-versa. Então eu sempre tento linkar classificar esses jogadores, né? Eu gosto de conversar isso na sessão 0, com jogadores que eu não conheço, ter até uma planilha para isso, as perguntas de filme, que o cara gosta, como é que ele joga jogo, então eu faço essa filtragem assim e tento encaixar em mesas separadas, evidentemente. Acho que eu tenho, em plataformas hoje em dia, né, vamos falar de Covid, nós temos que falar só online aí, então, infelizmente, 2 anos que eu não jogo presencialmente, mas é por aí. Você tem usado o Founder, né? Primariamente, né? Tenho usado. Eu sofri um pouco com o Roll20 porque eu até conheci o Theory pelo Roll20, né? Pelos vídeos dele. Aprendi, fiquei um mês agarrado naquilo lá, fazendo macro. E quando chegou o Fodry e acabou com tudo pra mim em uma semana. Aí eu falei, nossa, que droga. Aí acabou que eu optei pelo Fodry. Mas o Roll20 é muito bom também. Não gosto de ficar falando mal do Roll20, não. Eu também gosto bastante, cara. Inclusive, direto sai vídeo lá do Roll20. Cada plataforma tem seus lados positivos e negativos, né? O Founder incluso, né? Não é? A galera tá... É porque o Founder, ele tem... Deixa eu devagar um pouco aqui, mas tem até aquela piada, né? Tipo assim, quem costuma usar o Founder curte tanto que começa a virar... É tipo apóstolo, né? Oi, você já ouviu falar de Founder aí, galera? Já ouviu falar do Founder? Iniciativa Founder. E tipo assim, cara, tem gente que é algo mais simples, que é um Malber rodeio e tal. Diga aí, Dark. Eu comprei o Faldo faz mais ou menos uma semana, um pouquinho mais de uma semana. Eu até agora não consegui jogar nele porque eu não tinha conseguido conectar meus jogadores. Uhum. Consegui resolver esse problema, agora eu vou começar a organizar ele, cara. Sim. E tem toda essa questão também do tempo de preparação e tal, que você tem para migrar de uma plataforma, né? Por mais que possam ser parecidas, leva um tempo de adaptação, né? Como você aprender a falar uma linguagem nova, algo do tipo. Mas voltando, Dark, só pra não pular o jeito que você organiza aí, como é que você organiza suas mesas, você escolhe seus jogadores e tal? Cara, eu fiz um server. Eu e mais um amigo, a gente criou um server e chama a gente, conversa e tudo mais, se organiza lá. Mas em geral, cara, eu sigo mais ou menos a ideia do Felipe ali, cara. Tem que entender um pouquinho como é o jogador. Eu não vou trazer um jogador do nada lá, sem saber o que que é ele, se ele vai estragar o convívio ou até a relação que alguns jogadores já têm. Então eu procuro dar uma. Não, não é um questionário, mas é trocar uma ideia, 2, 3 minutinhos, você meio que já descobre o que o cara quer, o que o cara faz e tudo mais. E se ele vai ser capaz de ter o mínimo de convívio decente com as pessoas, cara. Uhum. E aí, que nem eu te falando, eu organizo pelo rol. Eu voltei agora faz umas 3 semanas, a gente começou a organizar aqui na cidade onde eu moro uma mesa presencial, cara, com uns amigos de 15 anos atrás lá, cara, que fica bacana de jogar pra caramba, que a gente se conhece. Tinha isso, cara, eu acho que um pouquinho de organização, um pouquinho de bom senso e que nem o Felipe falou, pra você às vezes não ter dois jogadores extremos que vão criar conflito e não vai render o negócio. Entendi. E continuando aqui, né, uma pergunta do Dons, né, hoje, né, no dia de hoje aqui, atualmente,
quais sistemas, né, vocês têm mais prazer, assim, vontade de mestrar mesmo, aquilo que dá vontade de jogar, mestrar, né, vamos usar os dois aí. Mas o que vocês, dá aquele brilho no olho, assim, nossa, eu curto muito esse sistema, essa pegada aqui. Que já mestrou ou que tem vontade de mestrar? Tem vontade, pode ser algo que tá dando brilhinho no seu olho ali, né, pode ser qualquer um deles. Eu sou apaixonado por Forgotten Realms, cara. Eu gosto de ler sobre Forgotten, livros antigos e tudo mais, então eu gosto muito de Forgotten Realms, cara. O sistema de quinta edição me agrada muito, cara. Eu gosto muito porque ele é muito simples, muito fácil de usar, cara. E, então, mas, cara, se eu vou sempre pensar, sempre vou lembrar, cara, das minhas aventuras que tinha, que a gente usava o sistema de invasão, GURPS, para jogar. Eu gosto muito de pós-apocalíptico. Eu adoro essa ideia de. Como que é? Esqueci o filme do Mel Gibson, caramba. Distopia? Não, não, do Titanic. Ah, não, você tá falando do Mad Max. Mad Max. Mad Max. Titanic. Se tem um filme nada a ver. Sim. Eu gosto muito do pós-apocalipse com mutante, sabe? Tipo assim, efeitos de radiação, efeitos de acontecimentos, essas coisas, cara. Uma hora eu ainda vou conseguir encaixar de novo isso. Eu vi que tem muitos sistemas que falam sobre apocalipse e tal, mas, cara, GURPS encaixa muito nisso aí, cara. GURPS é das antigas. Bacana, cara. GURPS é bacana que você consegue jogar qualquer coisa ali com os módulos certos, né, cara? Então é muito bacana. E você, Felipe? Cara, de que eu mestrei e joguei, eu falo que eu gosto muito de Pathfinder segunda edição. É um sistema gameista, ele, né? Mais atual. Eu tenho preferido ele do que a quinta edição, mas por burnout da quinta edição, nada a reclamar. Acho que a quinta edição ela tem um papel muito fundamental para esse pessoal novo que tá chegando, né? Mas o que eu queria mesmo mestrar ou jogar, bom, DCC é um RPG que eu experimentei recentemente, eu gostei bastante de jogar mais sobre ele. Cara, eu gosto muito de experimentar sistemas. Eu comprei do The Witcher agora, eu gosto muito do cenário, né? Até o tema da nossa leitura do livro aí. Uhum. Então, quero experimentar ele. Eu tenho um RPG aqui de Game of Thrones, que é o outro livro que eu gosto bastante, que eu comprei no hype e nunca cheguei a jogar, só mestrei, só li. E mais? Cara, Tales from the Loop, que eu joguei um pouco com isso, né? Estamos aí vendo umas possibilidades novas aí. O da Sagen lá, que eu tô namorando esse RPG há uns 3 anos já. Forbidden Lands. Sim, nossa. Eu sou o cara que gosta de testar, entendeu? Eu até falei no primeiro podcast lá que a gente gravou com o Wilson, que a galera que gosta muito de quinta edição e pergunta como melhorar, interpretar, cara, experimenta outros cenários, outros sistemas, depois volta, né, pra quinta edição, ou faz paralelo, porque com certeza, cara, sua mente vai abrir. Tudo que você fica numa coisa só, né, você acaba meio que se enquadrando naquilo ali, então, quando você experimenta coisas novas, sua cabeça meio que dá um abre, assim. Sim, e pode ser coisas completamente diferentes, né? Eles passam a ter um papel fundamental em abrir a sua perspectiva, né? De como olhar pro jogo e tal. Eu senti muito isso quando eu joguei Fate, eu joguei os jogos PBTA, né? Que é o Powered by the Apocalypse, né? Que é aquele sistema de movimentos e tal. É uma experiência um pouco mais fechada do que a gente tá acostumado com esses outros sistemas assim. Mas, cara, depois que você percebe como você pode criar cenas, incluir o outro jogador como jogador. Eu tô jogando e eu não preciso esperar um mestre colocar ali alguma coisa pra poder, tipo, eu chamar meu coleguinha aqui, o personagem do meu colega, e a gente conversar. Isso na época, né, tipo, eu posso propor coisas, né, como jogador também. Isso é muito importante, foi uma lição que eu aprendi bastante. Ultimamente eu tenho gostado exatamente, meus gostos têm coincidido muito com o do Felipe aí, né, a gente tem discutido bastante sobre DCC, sobre Forbidden Lands e tal, feito planos aí pro futuro e tal, mas eu tenho muita vontade de colocar em prática mais alguns jogos FKR, né, eu testei muito pouco esse estilo, nem todo mundo vai se fixar ou vai curtir tanto esse sistema, esse estilo de jogo, porque ele é muito mais aberto, né, esse movimento FKR, né, da Free Kriegspiel, acho que é assim que fala, que são jogos diga. Eu tenho uma pergunta de fazer sobre ele, inclusive, porque você me passou o material dele, eu li, eu achei super interessante, mas confesso que me deu muito receio justamente nessa parte. Você que já jogou,
você não acha que depende muito do mestre e dos jogadores? Vai depender muito mais dessa colisão entre eles para não sair uma coisa meio que desgringolada? Ou você acha que não? Eu acho que sim, cara. Em determinado momento, depende sim, né? Esse estilo de RPG, esse movimento, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, esse movimento é um movimento que ele tenta remontar, tipo, o pré-RPG, antes dos RPGs mesmo. O RPG que, sei lá, o Dave Arneson jogava ali, né? E o Gary Gygax e tal, em Blackmoor, em Greyhawk, né? Não tinha, por exemplo, um sistema pronto de D&D. Eles jogavam um cenário. Um dos lemas da FKR é jogue o mundo, não as regras. Então é um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que não é aquela, tipo assim, um festa na floresta, você pode fazer o que você quiser. Uhum. Os parâmetros são parâmetros narrativos, né? Tem, inclusive, para quem se interessa mais por isso, tem um documento que chama FKR Collectio. Eu fixei lá um PDF, né? O Felipe fez, o outro Felipe fez, tá fixado lá no Discord para quem quiser ler, mas a ideia é que Felipe, ele veio de um momento em que quem era o juiz, quem é o mestre, né, os jogos de guerra eram um general, era alguém de patente mais alta, então você simplesmente confiava na experiência daquele cara em combate. Então, tipo assim, se o cara falasse que acertou, cara, você não ia questionar o general se ele tá falando que aquela tropa não daria conta de entrar naquele terreno e ela morreria por isso. É lógico que sempre tem as variáveis, você pode rolar um dado para aquilo, mas tem o papel do juiz, do mestre, né, do árbitro aí, nesse tipo de sistema, ele ganha um papel muito forte e isso é muito delicado. Por isso que eu acho que essa pergunta sua, né, de talvez desgringolar, porque é muito fácil também do mestre falar assim, eu jogo e faz o que você tipo assim, o jogo vai virar o que eu quero, sabe? Então, não é essa a proposta. Não é tipo assim, vocês vão jogar minha historinha e pronto. A proposta é a gente vai criar em conjunto, mas a gente não vai precisar ficar pensando em termos numéricos, sabe? A gente não vai precisar ficar pensando em 2 mais 2 vai dar 4 e isso acerta minha CA e vai me dar tanto de dano, e aí se eu tomar tanto de dano eu morro e tal. Os parâmetros eles passam a ser mais narrativos. Você está ferido. Beleza, o que significa você estar ferido? Você está mancando. E aí você vai tentando falar isso sem pensar em números, né? É uma experiência diferente, vamos colocar assim, né? Não diria que é melhor nem pior, é diferente. É um estilo de jogo diferente e que, quando eu falei que não era pra todo mundo, não é no sentido de, né, só as pessoas seletas que vão gostar, não é isso, não. É no sentido de que nem todo mundo curte. Às vezes a pessoa precisa, ou prefere, ou precisa de um parâmetro numérico para ela saber que, por exemplo, se eu tenho uma chance em 6 de cair, eu sei o quão de risco eu tô correndo, né, e tal, mas... Sei lá, eu tô devagando pra caralho, falando muito aqui, né? Não, eu concordo com uma coisa com você nesse sistema que é assim. Por exemplo, a gente às vezes joga muito quinta edição, que o cara fala assim, eu tenho 100 de vida. Aí levou 15 de dano. Nem doeu. Exato, Você pô. Aí quando você fala que não existe esse número, que existe uma consequência, você levou um ataque, tá andando mal, não tô enxergando direito que foi uma porrada no olho. O dano começa a ser mais importante, entendeu? Uhum. Tipo, a experiência de jogar FKR, não sei se vocês já testaram isso antes, jogar RPG, mas você não controla sua ficha, quem controla é o mestre. Então você não sabe se você tá morrendo ou não. É algo divertido, mas pode cansar para algumas pessoas, pode não ser divertido para outras pessoas, entendeu? Então vai agradar um tipo de pessoa e pode não agradar outro, né? Mas é interessante testar para ver o que você curte ou não, né? A minha... É bom para dar opção, né? A experiência que eu tive com o DCC, né? Inclusive até o Sérgio tá aí no chat, que narrou pra nós. É o que eu vi, eu passei 3 sessões sem olhar minha ficha. E diz que a gente faz isso em qualquer quinta edição, Pathfinder, e jogando RPG, né? Fazendo os testes, fazendo as jogadas lá. É o que eu fui ver, deixa eu ver minha ficha aqui. Não tava nem lembrando mais, entendeu? Uhum. Então, acho que quando você desloca da ficha, né, do número, consegue viver a aventura ali e se entreter com aquilo, sem ficar pensando em número, uma experiência que me chamou a atenção mais para esses old school. Não cheguei a chegar no FKR ainda, mas que me despertou mais atenção. Vale a pena a gente testar depois, né, jogar aqui, inclusive trazer pra live, talvez pra galera ver como é que funciona também, né, se tiver interesse. Depois a gente pode combinar algo nesse sentido. Deixa eu ver aqui as próximas perguntas, galera. Já falamos sobre a organização das mesas, né? Lili fez uma pergunta muito interessante. Quando a mesa virtual se torna mais um jogo do que um RPG de mesa? Como balancear as features, né, as características? Essa pergunta é polêmica, né? Uma pergunta polêmica aí. O que vocês acham sobre isso? Vocês têm uma opinião sobre isso? Eu sou Tinhazecos nessa resposta. Qual que é o Tinhazeco? Pra mim não existe balanceamento, não.
Eu não sou. E é bem polêmica essa resposta, né? Essa pergunta. Eu acho que se você tentar balancear muito, vai ser aquela parte da sessão que você vai ter a mão do mestre, seja pro lado positivo e negativo. Às vezes você quer dar uma aliviada pro grupo não morrer, o grupo tomou aquelas várias decisões equivocadas, você tá vendo que o trem tá desengrolando, você vai colocar a mão ali e acaba que os jogadores podem sentir, né? Que, aí deixa eu fazer merda aqui porque a gente não vai morrer mesmo. Ou ao contrário, né? Você começa a pesar a mão demais, quase de motivar o B. Então, eu acho que balanceamento, ele é complicado. Uma resposta aí que eu tô falando agora, eu não sei se eu concordo muito comigo, entendeu? Então tá Isso que eu acho pensando ainda complicado. sobre, né? Mas, tipo assim, eu acho que ele também tá falando no sentido de... Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas no sentido de... isso a gente vê muito no Founder, muito no Roll20, até menos no Roll20, mas muito no Founder, né? Eu tenho visto isso. Uma tentativa automação. de automatizar, exatamente, quase tudo, Entendi. né? Não sei se é disso que ele tá falando, tá? O Lily tá a Lily tá aí no chat, né? Ela pode nos corrigir aqui. É isso mesmo, né? No sentido... Porque eu vejo muito isso, né? Automação muitas vezes... Deixa eu dar minha opinião aqui. É sobre a automação, ela respondeu ali. Tipo, muitas vezes a automação entrando e atrapalhando mais, prestando mais atenção em automatizar as coisas que tá dando bug, que deu errado, do que no jogo em si. Sabe aquele momento que você fica 2 horas contando dado? Eu acho que a automação, a tecnologia no geral, ela vem para facilitar a sua vida. Se ela tá te atrapalhando porque você queria um efeito, mas o efeito nunca funciona, larga a mão, cara. Eu sou assim, cara. Pelo menos tenho tentado agir cada vez mais assim, porque tenho percebido que tentar automatizar demais, né, que é um risco que a gente corre quando entra no mundo do Foundry, é um problema, né, cara? O que vocês acham disso? Até falar sobre a evolução do negócio. Se a gente vai falar assim, tem gente que está querendo voltar às essências, tem gente que está querendo evoluir, tem gente que nunca jogou presencial, cara, por causa desse tudo de epidemia e tudo mais. Tem gente que conheceu o RPG como plataforma, com Roll20, com Found e tudo mais, e nunca jogou presencial. Então é uma forma de evolução. Então, é complicado, cara. Nunca vai ser uma online, nunca vai ser como uma presencial, cara. São duas coisas diferentes, cara. Eu sinto que tem coisas no online que são melhores, tem coisas que são piores, né? É a mesma coisa, né? É diferente, mas a gente ainda ali no fundo, lá no cerne, ainda é RPG, né? Mas é um RPG diferente. É igual você jogar futebol de areia e jogar futebol no campo, ou jogar futsal, né? É o mesmo esporte com as mesmas regras, basicamente, ali, com uma ou outra modificação, muda A o quarta cenário. edição não é RPG. É o quê? A quarta edição que não é RPG, o resto é. Polêmico! Que isso, cara? Eu tinha que falar. Uma hora eu tinha que falar. Que isso, cara? Quarta edição é Uma hora bacana eu ia também. ter dúvida. Apesar de eu ter todos os livros da quarta edição, não é RPG. É um Que isso, joguinho sim, lá. cara. Tem até amigos que jogam aqueles caras, né? O cara puxou do fundo do coração da agora. Que isso, muito específico. Tava entalado. Ai, ai. E o pior é o seguinte, a minha mesa presencial hoje é quarta edição. Então aí tem uma dor aí por trás. Manda um vídeo pros jogadores. Fala pra eles ouvir o podcast aqui depois. Gosto da quarta edição, mas pessoal, até por eu ter lido todos os livros, eu posso dizer, cara. Não é. Eu curto, cara. Eu acho que ainda é RPG, sim, cara. Sim. Mas não, entendi o jeito que você falou. É que não foi um sistema que não agradou todo mundo, né, cara? Foi bem polêmico, né? Ele apelou muito pra essa questão do jogo mesmo, né? Tipo assim, vamos gamificar quase tudo e tal. Mas assim, o RPG, né, cara, ele é muito polêmico isso às vezes, porque tem o Team RP, né, que é a parte do roleplay, e tem o time do game, né? E tem a galera que fica ali no meio, às vezes mais voltado. É aquela questão da direita e da esquerda na política, né? Tipo isso também, são dois espectros aí. Uma galera às vezes olha pro lado da outra e aponta um dedo falando, mas isso aí
não sei, não curto isso, você perde tanto. Cara, eu acho que assim, igual a gente tá falando, a gente jogando, indo mais pra um lado ou mais pro outro, você vai vendo visões diferentes daquele fenômeno, né? Então, eu acho interessante você ter todas as perspectivas, porque aí você consegue decidir melhor o que você gosta, onde você se encaixa, né? É bacana. Eu vou falar a frase que o meu mestre lá de quarta edição disse sobre o jogo. Ele é um jogo muito mais tático. O combate é muito tático. Uhum. Ele prima pelo combate e é um combate tático. Parece que você está jogando, sei lá, um Final Fantasy Tactics. Você move o inimigo, você se movimenta muito no combate. Uhum. Isso é verdade, cara. Isso, a quinta edição preservou vários desses elementos, né? Mas de forma um pouco mais leve eu senti do que na quarta, né? Ou até da 3.5 também. A 3.5 também tinha bastante disso, cara, pra ser sincero. Eu sentia, desde da linha do AD&D, isso vem cada vez sendo, da AD&D segunda edição, né? Isso vem cada vez mais sendo... Mas é que a quarta edição foi uma, sei lá, uma tentativa de buscar o jogador que estava jogando online, na verdade, que gostava Uhum. de MMO e tal, mundo aberto e tal, não sei o quê. Tinha o WoW, que era a época que sempre teve muito jogador, então buscou por isso, né? Vocês ouviram daquela plataforma que ia ser lançada pela Wizards, né, na época, que era uma plataforma de... como se fosse um VTT hoje em dia, né, uma mesa virtual, só que acabou nunca indo pra frente porque teve uma história de um assassinato envolvendo os desenvolvedores. Vocês ouviram falar disso, velho? Nossa, não. Velho, teve uma história, eu acho que o desenvolvedor, ou ele foi assassinado, não sei ao certo a história, tá, galera? Pesquisem aí, sigam o conselho do ET Bilu e busquem conhecimento por conta própria aí, porque eu lembro mais ou menos da história de que teve um assassinato envolvido aí que assim, nunca foi pra frente, mas eu acho assim, isso aqui é meu chute, tá? Meu chute, Lendas e que teorias. vai ter uma iniciativa dessa no futuro. Tem o D&D Beyond ali, mas eu imagino que a Wizards não vai, tipo, talvez uma sexta edição, ou talvez até na quinta mesmo, uma ideia de uma plataforma para tentar unificar isso aí. Imagino que vai ter, assim, em vez de eles só licenciarem, né, igual eles têm feito pra Roll20 e tal, Foundry não, né, Roll20, Fantasy Grounds e tal, essas paradas. Mas beleza, continuando aqui, vamos continuar. Tararara. Mais um pedido de ajuda do que uma sugestão. Mais sobre mestrar para uma única pessoa. Existe algo de diferente ou é a mesma preparação para mestrar para um grupo? Vocês já tiveram experiência mestrando para pessoa só? Não. Eu Eu já. tenho experiência talvez de jogando solo. Exato. Eu e o Felipe, a gente vai fazer a história do Varys, tá, galera? Fica atento aí, a gente tá com esse projeto há um tempão aí, mas a gente vai jogar uma aventura com um jogador só aqui, um spin-off lá da nossa mesa de Rhyme, então quem quiser acompanhar depois, fica atento aí, pra ver na prática. Conta sobre a sua experiência então, Felipe. Ou Felipe não, o Dark. Cara, a época que a gente mestrava muito Vampiro, o Vampiro terceira edição, ele era muito individualista, né? Você tinha momentos que você precisava estar sozinho, ou conspirando contra outros personagens, ou fazendo uma coisa meio à parte, cara. Você sempre acabava meio que mestrando para uma pessoa só, ou combinava às vezes com uma pessoa só para fazer uma sessãozinha, assim. A gente teve um mestre uma vez que fazia isso, a gente fazia uma, tipo, 15 minutos, vou jogar com uma pessoa e tal, mais 15 minutos e tal. Mas acho que a ideia que ele falou é que não teria grupo, é só uma pessoa, né? Acho que é essa a pergunta que ele fez, né? Uhum, não tem grupo. Cara, eu acho que não funciona tanto para D&D, cara, mas se fosse mais storyteller ou talvez outro sistema, ele funciona, um Call of Cthulhu. A preparação vai ser a mesma, cara, porque você tem que ter uma história, você tem que ter um desenvolvimento e tem que ter um encerramento dela, independente se for 5, 10 ou se for um só. Uhum. Olha, eu já tive algumas experiências mestrando poucas vezes, né? Mas eu já tive algumas experiências mestrando para um jogador só. Cara, eu senti, né? Eu senti nesse processo que a preparação ela era muito mais personalizada, né? Das vezes que eu fiz, uma foi usando Fate e outra foi usando, se eu não me engano, era D&D. Não tô lembrado, tem bastante tempo, mas a ideia, né? Era fazer desafios personalizados pro personagem. Por exemplo, se é um ladino a pessoa que tá jogando, imagina que é um D&D da vida ali. Você vai ter que colocar mais desafios que não sejam aqueles desafios onde a pessoa vai ter que bater de frente muitas vezes, né? Talvez um desafio político ali que ele vai ter que convencer alguém ou descobrir uma investigação, ou talvez desafios que podem à primeira vista parecer que ele vai ter que bater de frente, mas se ele fizer
alguma outra alternativa ele consiga, né? Além disso, né, é muito mais mortal e o ritmo é frenético. Uma aventura com uma pessoa só não tem aquele tempo, aquelas pausas e barrigas que um grupo costuma ter para ficar pensando no que vai fazer em seguida, sabe? E aí, galera, o que vocês acham que a gente deve fazer? É uma pessoa só. Então, tipo assim, geralmente ela fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, eu tive a sensação de que o jogo ele fluía, né, no sentido de acontecer mais coisas numa sessão só do que com um grupo, né? Porque são várias cabeças pensando, é lógico que a gente vai ter muito mais possibilidades e ideias diferentes, mas isso fica... é uma democracia, né? Então as pessoas geralmente ficam decidindo ali quem vai decidir, quem vai fazer o quê, como vai ser dividida as funções, né? É bem mais mortal, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, não no sentido de ficar balanceando, né, e falar, se é uma pessoa só, eu vou colocar menos inimigos. Até, você pode até pensar nisso, né, mas dá alternativas também para que nem tudo seja resolvido na batalha, porque se você fica colocando batalha, tipo assim, não tem outra alternativa, uma hora ou outra uma merda vai acontecer porque não tá tendo alternativas ali para que a pessoa consiga agir ou tentar pelo menos de outra forma, né. É lógico que fugir sempre é possível, mas sei lá. Mas é basicamente isso, cara. Eu acho que é interessante. Vocês têm alguma outra coisa que vocês queiram falar sobre isso? Eu de observar a mesa que eu vi, né? Esse lá do Azex do Gruntar, justamente com um ladino, eu observei que o jogador ele vai exigir muito mais do jogador do que um jogador de grupo, porque o cara, além de estar sozinho, ele tá sozinho, literalmente. Ele vai ter que resolver as questões diplomáticas, se ele não for um cara diplomático, ele vai ter que resolver as questões de emboscada, então vai exigir dele de perguntar muito pro mestre da situação para evitar, né? Evitar combates de frente, somente se for o ladino, né? Tentar outras alternativas. Então o cara vai exigir mais da criatividade dele. E o mestre também não pode ser tão engessado, no sentido de ir com o andamento do jogador também, né? E até propor desafios que ele às vezes não tá esperando, trazer coisas externas, não sei. Foi o que eu percebi lá na dinâmica dos dois. Uma coisa que eu gosto de fazer em sessões assim é tentar trazer um companion, cara. Tem, pra quinta edição, por exemplo, tem um seguidorzinho ali, né? Um sidekick. Tem um livro do Matthew Colville, né, cara, que é muito bom, que é Strongholds and Followers, né, que é Fortalezas e Seguidores. E nesse livro ele tem uma versão reduzida de ficha para um personagem sidekick, né, um personagem que vai ajudar o personagem principal. É um NPC que vai estar sempre ali ajudando, geralmente é alguém que vai ter uma cura ou algo do tipo para ajudar o grupo, né, o grupo não, uma pessoa que está ali, mas ele nunca vai resolver as questões, é a mesma coisa do NPC do jogo, né, ele não vai ser aquela pessoa principal, né, é interessante isso. Acho que no Tasha saiu também, né, uma parada dessa. Saiu, mas o companion desse livro é muito melhor do que do próprio Tasha. É mesmo? Na minha opinião, obviamente. O Tasha me pareceu um cardzinho, né, que basicamente é aquilo ali, sabe? Sim. Não sei. O desse livro que você citou, eu cheguei a dar uma olhada nele, eu achei bem mais interessante. Até pro mestre ou o cara interpretar. Sim, ele tem ali, é uma ficha reduzida, mas é diferente, né, o cara consegue controlar o personagem ali, você interpreta ele em alguns momentos, mas é interessante dividir esse controle do personagem sidekick com o jogador que tá interpretando ali, né, na hora de tomar decisões, né, tudo que acontece, né. Se arrumar uma Green River por vários aí, tá safe. Vamos ver, né, porque o Varys vai se aventurar nas profundezas do Underdark, né. Quem sabe? Um lugarzinho tranquilo pra fazer uma aventura solo. Não é o melhor lugar possível. Vamos fazer aqui a pergunta do Cauê, tá? Do Cauê aqui. E a gente já vai encerrando aqui, já encaminhando para uma finalização desse episódio aqui, tá, galera? A gente pode fazer episódios outros no futuro para responder mais perguntas, né? Mas até por uma limitação de tempo, para não ficar algo muito extenso também. Vamos discutir mais um pouco aqui, talvez responder mais algumas perguntas e já finalizar, tá? Já aproveitando para perguntar, o Tucauê perguntou aqui no chat: como criar dificuldade para o combeiro, entre aspas, mas não entediar o ator, entre aspas, também, né? São tipos de jogadores que ele tá falando aqui. E como criar uma história legal pro ator sem entediar o combeiro? Ou seja, como manter esse equilíbrio entre diferentes tipos de jogadores na sua mesa, né? O que você tem a dizer sobre isso, Felipe? Cara, essa aí eu acho que eu vou passar pro senhor, Theory. Por quê? Porque eu não tive experiência com combeiro full ainda na minha mesa, por incrível que pareça. Toda vez que eu mestrei, os jogadores gostam mais do RP. Inclusive, eu queria que alguns gostassem mais do combo, porque todos estão passando aperto. Mas... tô vendo isso na pele, Felipe. Mas eu nunca tive
essa experiência, então não posso falar pelo lado. Hum, Pro lado do RP, né, é sempre bacana, né? Quando você percebe que o mestre está falando muito mais que os jogadores na mesa, na minha opinião, alguma coisa tem errado. Na teoria, o mestre ele deve falar menos, né? E quando você tem um grupo de RP, isso vai acontecer meio que naturalmente. Às vezes você tem que ter que ou conseguir manter um nível da partida até interromper muitas vezes, né? Mas por um lado, se você tiver um cara muito no RP, ele às vezes não liga muito pra ficha e tal. Então eu tô tendo só mais esse lado da moeda, assim. uhum. Então, esse balanceamento ainda eu não tive essa dificuldade para passar pra galera. Uhum. Isso é algo assim que eu não posso dar uma solução pronta, eu nem creio que ela exista, tá? Soluções prontas nesse caso, em qualquer coisa dentro do RPG, mas é algo que eu tenho tentado encontrar também, Tucauê, é algo que eu tenho estudado e tentado melhorar para encontrar esse equilíbrio, né? Tem várias mesas, né, que eu já joguei, inclusive a que a gente joga assim, né? Tem vários perfis de jogadores, cada um com aquilo que ele curte mais ou não, né? E encontrar esse equilíbrio, pelo menos do jeito que eu tento fazer, é sempre pedir bastante feedback, cara. Eu fiz recentemente feedback individual, tem o esquema lá de estrelas e desejos que eu tava fazendo há um tempo atrás, e sempre ter um feedback em grupo para perguntar pra galera também o que eles estão achando, né? Se eles estão, o que eles estão sentindo do personagem deles, pede para eles falarem um momento que foi interessante, e aí você vai tendo o feedback e percebendo, opa, eu tô colocando mais ênfase nessa parte aqui e tô deixando que tal pessoa, tal jogador se sinta mais de lado, né? Então ter esse feedback constante, né? Não a cada sessão, talvez seja demais, mas a cada 2, 3, 4 ou até 5 sessões que a gente vai fazendo assim, pode ser muito importante para você tentar cada vez mais encontrar esse equilíbrio. É lógico que a gente é humano e às vezes você vai pender muito pro lado ou pender pro outro, você vai errar e assim, é importante que a gente saiba que a gente vai errar e tudo bem com isso, né? Desde que a gente perceba isso e não foi por querer e tudo mais. E sabe, pelo menos eu tento fazer assim, né? Eu confesso que eu não sou um jogador combeiro de forma alguma, né? Nem um mestre. Tem mestres que tem esse estilo também, né? De fazer ficha, de conseguir montar um combate super balanceadinho. Eu tenho bastante dificuldade para criar encontros de combate, né? Isso é algo que eu tenho tentado melhorar bastante estudando, né? Tem vários livros, inclusive um que eu tô lendo que é Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, né, Felipe? A gente tava discutindo outro dia, né? Que é a coisa que ajuda você a melhorar, talvez, no seu combate, talvez tentar trazer mais desafio pro combeiro. Mas, cara, uma coisa muito importante que eu tenho tentado fazer cada vez mais é que a batalha, ela tem um motivo por trás. Dessa forma, você consegue engajar tanto o combeiro na batalha, quanto a pessoa que é o ator, vamos colocar assim, né? Que você chamou de ator, a pessoa que curte mais RP. Então, se a batalha tá sendo uma batalha simplesmente para matar lobo, beleza, cara, todo mundo vai ficar focado ali em matar o lobo. Mas imagina que na batalha, ao mesmo tempo da batalha, tem um inimigo tentando desarmar um dispositivo que vai fazer que tem alguma coisa de narrativa por trás. Esse dispositivo vai fazer com que o rei morra. E se o rei morrer, tal coisa vai acontecer. Então, tem muito mais coisa em jogo na batalha. E coisas podem acontecer no meio da batalha que vão forçar interpretações. Então, escolhas e interpretações no meio da batalha, acho que isso é importante pra caramba pra engajar a pessoa que é ator, vamos colocar assim, no combate. Deixar o jogador também do combate ali prestando atenção, mas também voltar para essa parte da interpretação, né? Nem sempre a gente consegue fazer, mas tentar fazer isso é muito importante, cara. Eu caí? Não. Eu falo pra caramba, né, cara? Nossa. Pô, como diz o galera aí, é o presente, pô. Falou tudo. Ai, ai. Presente. Dê presente no chat aí, galera. É isso aí, galera. Mas, galera, eu acho que é isso, né, Felipe? Acho que já deu pra dar uma boa ideia, assim, sobre o papel do mestre, né? O Dark, galera, teve que dar uma saída aqui. Não sei se ele voltou. Voltou já, Dark? Acho que ainda não. Não, né? Então, vamos finalizar, assim, de qualquer forma, sem ele, né? Eu agradecer aqui, depois ele vai ouvir esse podcast aqui. Agradecer a disponibilidade de vocês aqui em participar desse podcast. Estão convidados aí, quando tiverem qualquer questionamento, sei lá, sugestão de um tema pra gente conversar e debater. Não precisa ser algo que você acha, eu vou palestrar sobre isso. Uma dúvida que você tem, a gente pode conversar sobre isso em live, né? Pode ser muito bacana debater até sobre pontos antagônicos. Eu tenho uma opinião, você tem outra, a gente debater. Sintam-se livres para propor, estão sempre convidados.
E a galera do chat também que nos acompanhou aqui, tava o Tucauê, o Meio Orc, né, o Serjão, tava o próprio Dark, Nabaldi, né, grande Nabaldi, tava aí, o Zahri, toda a galera que tá aí, o Lupe também tava aí, apareceu mais cedo. Então, tô falando nomes aqui, mas não vai dar pra falar o nome de todo mundo, galera, me perdoem. Queria agradecer a todos vocês por acompanhar aqui a live e ao podcast, tá? Lili também tava aqui, olha só. E agradecer também você, Felipe. Se tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente encerrar aqui, um jabá, qualquer coisa que você queira fazer aí. Não, acho que é isso, galera. O importante é jogar RPG, tente se divertir. Se você não estiver jogando um jogo divertido, pelo menos se entreter. E tente criar um ambiente saudável tanto para você e você, mestre, também. Tenta se divertir. Não faça só seus jogadores se divertirem, né? Se entreterem. O jogo é para todo mundo. Acho que isso, em geral. Isso aí. Agradecer ao Dark, tá, galera? Quiserem bater papo com todos nós, estamos no Discord, que é discord.io/dados críticos. O link tá no post. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast aqui do Dados Críticos. Abraço!